Vibe Mundial FM. Eu vinha falando nos primeiros 5 programas de Gênesis, né? Uma explicação metafísica sobre o primeiro capítulo da Bíblia e vim dando uns pitacos do primeiro até o 5º programa. E estava sendo preparada uma aula, Gênesis, né? Essa aula, a primeira parte, a parte introdutória da aula Gênesis, que eu venho anunciando há 5 programas aqui na Mundial, já está no site de www.psicanalisedalma.com, certo? Essa aula é gratuita, entrou lá, já acessa, clicou, já vai parar no vídeo. 1h30 de aula, de uma introdução para entender um pouquinho de ego, sombra e céu, uma coisa assim, ó, um espanador, tira a poeira desse assunto e vamos enxergar onde é que está o brilho. Para a partir da segunda aula agora que eu vou gravar essa semana, entrar direto no assunto de Gênesis, mas não com 25 minutos como eu tenho feito aqui, mas com 1h30, 2, que é o que eu faço nas minhas aulas, né? Eu quero dizer para a audiência da Mundial também, meu foco é vocês. Meu foco é a audiência da Mundial. E o meu foco é até aqueles que estão mornos ou frias com a audiência da Mundial. Porque aqueles que estão quentes na audiência do Mundial, esses estão com o ouvido em pé, esses já estão prestando atenção. Porque o que é praticar a presença de Deus ou ter conhecimento de princípios metafísicos que a gente pode dizer que são ciência cristã? Gente, é só uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, adere a ela quem quer, adere a ela quem simpatiza com ela, adere a ela quem sente uma intimidade, uma conexão interior, como é com todos os radialistas que sentam aqui nesse microfone, com todos os terapeutas, com todos aqueles que falam de esoterismo e misticismo, porque isso aqui é um mosaico. Vocês sabem o que é um mosaico? Olha o que me veio na mente agora, do nada, né? Ó, Vibe Mundial, ó. Esqueci de mostrar o hashtag Vibe Mundial. O mosaico é um quebra-cabeça lindo e maravilhoso que da complexidade dele vai surgindo entendimentos cada vez mais elevados. Então está cada peça no seu exato lugar. Existem inúmeros níveis de consciência e todos eles como uma engrenagem perfeita dentro do sistema. Perfeita. E aí tem uma coisa que eu já disse nas minhas aulas, né? Que teve preocupações assim, não, mas como é que faz? E se alguém não gostar? Gente, é o seguinte, espiritualismo não é uma depreciação a nenhum... assim, eu exalto a todos que sentam nesse microfone, mas não é uma depreciação a nenhum segmento espiritualista de qualquer região do Brasil, de forma alguma, mas eu vou dizer essa frase de forma livre e desencanada, ok? É o seguinte, espiritualista tem de monte, me tomem apenas por mais um. Isso aqui não é tão diferente do que o povo já conhece, do que o povo intui, de que muita gente fala. Então, o caminho do meio, ele é estreito, ele é mais difícil, ele é uma escolha pessoal, ele não é para todos. Engraçado, né? Eu vim aqui para falar desse assunto com toda essa vontade que eu tenho, essa alegria que eu tenho de vir aqui falar desse assunto da prática da presença de Deus e dos ensinamentos de Joel, sabendo que eles são ensinamentos assim, eles são amplos, eles incluem a atitude da vida humana por completo. E incluir essa atitude da vida humana por completo constitui o seguinte, o maior peso de quem quer começar o entendimento desta prática é o seguinte, para entrar para esse caminho, a primeira escolha a ser feita é aceitar tudo que tem no seu entorno. Tudo que vem das pessoas, de outras crenças. A gente entende que as pessoas criam o que elas pensam com suas crenças e com suas emoções. E ali está o tal do livre-arbítrio divino, que é tão mal compreendido. Se Deus é tão bom e perfeito, por que Ele nos deu o livre-arbítrio e a gente erra tanto e recebe o retorno disso? Ou será que o livre-arbítrio, ou tem gente que não pensa no livre-arbítrio, ele vai pensar, mas a vida é assim mesmo e Deus castiga. Então, como Deus arruma uma forma de castigar, o castigo de Deus é uma benesse para a humanidade, porque é só assim que ela vai temer a Deus. Puxa vida, como é que o cara vai pensar em amar um Deus que pode puni-lo de alguma forma por algum motivo? É a mesma coisa de amar um pai que ameaça o filho constantemente com algumas cacetadas ou outras sanções, né, emocionais, físicas, materiais, faz chantagem. A gente não pode se sentir chantageado por Deus para começar a descansar nessas verdades, né?
Então, a psicanálise da alma, esse programa, esse negócio de falar dos ensinamentos de Joel, agora a gente já estamos aqui no 6º programa, né? Começar a falar de princípios metafísicos. Por que a oração pelos inimigos, ou não vos oponhais ao mal, não tire a espada da bainha, agora a gente vai lá pintar lá o rodapé da prática. A gente fala, nossa, mas eu vou ter que ficar tão pequeno para começar a entender esse assunto? Isso mesmo. Lá dentro de nós vamos para uma humildade de tentar entender melhor um pouco quem nós somos, né? Quem nós somos, o que eu represento como realidade manifesta. Eu luto contra algo? Existem coisas que me colocam medo ou me deixam deslocado de alguma forma, ou eu tenho problemas diversos, seja em qualquer área da vida. Se eu tenho problema, o que eu sinto em relação a esse problema? O que esse problema traz de volta para mim como emoção e como percepção? E o que este problema está trazendo como emoção e percepção que está causando algum tipo de impacto na minha vida? Eu consigo parar para pensar? De 0 a 10 está causando qual tipo de impacto? É ruim, péssimo, negativo, destruidor? Estou perdido. Estou perdida na vida, eu não sei o que eu faço. A pessoa precisa começar a se encontrar. Então, se ela passar a avaliar como que ela se sente, com que ela se afeta, o que ela vai colocar no lugar daquilo que ela sente, para ela ter um outro pensamento sobre aquele sentimento, de modo a observar aquilo que afeta ela de forma diferente. Se ela for viajar, se eu fosse viajar assim, eu vou dizer assim, viajar em livros, estudos, em caixas aqui do meu lado, de materiais que eu já estudei, eu poderia abrir 30 livros em cima da mesa e ficar com mais 10 caixas espalhadas aqui, que eu não teria as respostas. Porque mais ou menos é esse, o material que eu estudei até hoje, de tanto que eu cutuquei, né? Para encontrar, pelo menos para mim, que fiz essa escolha pelo caminho do meio, esse descanso nessa presença para aprender a lidar com situações da vida. Como eu estava vindo da psicanálise, tentando entender ego, superego, self. O que é o self que a psicanálise tanto falava, meu Deus, que eu não entendia. Pô, se self é presença, ou o centro do ser, ou como o povo da mecânica quântica fala, a centelha divina, é a própria consciência. Não, ela está lá no centro, na onde? Ela é o seu ser todo. O seu ser todo é ela. A sua percepção é ela. Você é vivo. Tem uma vida ali. O nosso ser é um ser manifesto que percebe que a mente fica sequestrada por constantes preocupações exteriores. Constantes preocupações exteriores. Isso torna a mente num molde humano de bem e de mal, de desejo, de necessidade e de ansiedade. Agora, para tratar dessas palavras, desejo, necessidade e ansiedade, com menos tecnicismo, porque eu estudei, a gente vê, gente, autor daqui, autor dali, todos que tratam com muita categoria desse assunto, mas como eu entrei na parte acadêmica, para olhá-la minuciosamente, com uma lupa, eu falei, peraí, gente, mas como é que traduz isso daqui para o povo entender? Porque eu até entendo um pouco do que está aqui no acadêmico e vou além. Estou compreendendo como é que é isso aqui. O processo da individuação. Ir para o centro do ser. O que é esse observador? O que observa? O que testemunha? Ele está testemunhando o quê? Ele está testemunhando o que passa no cenário mental dele, não como imagens e pensamentos. A gente não precisa ter medo de imagens e pensamentos, como é que fala? De hologramas mentais, né? De formas, pensamento. Porque se pensamento não tem poder, nós não devemos temer os pensamentos que possam surgir em nossa mente quando a gente entende ou percebe, ou alguém começa a explicar que os nossos pensamentos podem ser observados. Porque aí eu tenho que deixar de lutar contra os meus pensamentos. Porque a luta é sempre contra o próprio indivíduo, né? O ego luta contra ele mesmo. Então, tem uma frase no filme Revolver que diz assim, né? Em todo jogo ou golpe existe sempre uma vítima e um oponente. O truque é saber se você é a vítima, porque aí você pode se tornar o oponente. Vibe Mundial 95,7. FM. A rádio que